Amigas e amigos, existe de fato uma onda bolsonarista, mas o fundamental é a gente compreender como surgem essas ondas. Elas não surgem do nada, brotam do chão, caem do céu, surgem no vazio. Elas têm uma relação causa e efeito. Essa onda começou a se levantar, na verdade, quando Fernando Haddad se recusou a nomear um preposto, um representante do FMI, de Wall Street, do Pentágono, da Casa Branca, o tal do economista-chefe, que a direita fez uma pressão gigantesca para que ele nomeasse alguém que falasse em nome desses interesses, e ele se recusou. E aí, logicamente, eu comentei isso aqui. Eles foram pendendo para o lado do Bolsonaro, foram criando um movimento bolsonarista. Essa onda, portanto, ela se levantou nesse processo, mas ela é fruto de toda a trajetória da marcha golpista, que resultou nessa recessão, que castigou, aí vem castigando o país, o povo sobretudo, que eles tentam jogar nas costas da Dilma, nas costas do que eles chamam de lulopetismo. A responsabilidade é deles. Eles criaram esta marcha, criaram essa recessão, fraudaram o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e chegaram a essa infâmia, essa indecência da condenação e da prisão do ex-presidente Lula, que levaram ele lá para a masmorra fascista do Sérgio Moro da Lava Jato em Curitiba. O Bolsonaro é produto de tudo isso. Ao se fazer esta contra-onda, é necessário a gente ter em conta que é importante nesse momento um grande movimento amplo de defesa da democracia, de dizer para o povo o que significa isso. Esta equação da aplicação do programa de governo do Bolsonaro com os métodos da sua pregação, a aplicação da verbalização do seu pensamento, da sua ideologia. Isso só é possível aplicando essas práticas fascistas do Bolsonaro. Porque como eles vão tirar mais emprego do povo, salário do povo, aposentadoria do povo, vão degradar mais a saúde pública, a educação pública, o transporte público, a infraestrutura do povo, a moradia popular, etc. Sem que o povo faça uma reação, sem que o povo faça um confronto com tudo isso. E como é que eles vão administrar esse confronto, se não à base da violência, do arbítrio, do porrete do Bolsonaro? A tradução clara de tudo isso, o povo entende a ideologia que atende os seus interesses, que é a ideologia do povo, aquilo que o Lula fala, que eu sempre digo aqui, tomar café da manhã, almoçar, jantar, ter dignidade nesse país. O povo sabe o que é isso, experimentou isso na prática. Agora pergunta para esses cachorros loucos se eles sabem o que é o ajuste fiscal. Se eles conseguem entender a lógica do ajuste fiscal. Essas bandeiras que eles usam aí na campanha, dizendo que a minha bandeira jamais será vermelha, na verdade é a bandeira de Wall Street, do Pentágono, da Casa Branca, pintadas com as cores, bandeiras pintadas com as cores brasileiras, só pintadas. O pano de fundo dessas bandeiras tem sim as listras vermelhas, brancas e as estrelinhas da bandeira de Wall Street, da Casa Branca, do Pentágono. O pano de fundo é exatamente esse. Esta é a bandeira do povo americano, que Wall Street, que o Pentágono e a Casa Branca usam para expandir o seu regime, garantir a circulação dessa grande massa de dólares pelo mundo, que é papel pintado tão somente, saqueando as nações, explorando os povos, atropelando soberanias, democracias, como fizeram aqui com o golpe no Brasil. A bandeira que esses cachorros loucos carregam é essa bandeira aí. Não tem nada a ver com a soberania do país, com a democracia, com a bandeira brasileira, não tem absolutamente nada a ver. Isso está no programa do Bolsonaro. E ele só pode aplicar o programa com a materialização do que ele vem verbalizando por aí. Fascismo, porrete, arbítrio, violência, etc. E todas as consequências disso aí. Homofobia, racismo, xenofobia, enfim, tudo que a gente sabe que são aí bandeiras do fascismo. É essa onda fascista. É o efeito dominó, o efeito manada. O efeito aí das bases sociais. Qual é a base social do programa do Bolsonaro, senão essas camadas intermediárias para cima dos ricos? É necessário que eles façam, portanto, essa demagogia toda para chegar a setores das massas e iludir o povo, aquilo que eu sempre falo aqui. Portanto, fazer esta equação e fazer essa denúncia e fazer a defesa desta ideologia, desta questão aí fazer a roda da economia girar que o Haddad fala,
né? Isso aí é uma questão fundamental. Essa turma aí, né, a questão da politização das eleições, onde as eleições estão de fato politizadas, essa turma aí não tem condições de explicar o que é o ajuste fiscal, não tem noção do que é o ajuste fiscal. Esse cachorro louco, por exemplo, aí da Havan, dono da Havan, essa rede de lojas, né, que pegou os funcionários, aí, pô, fez ameaças, né, e fez pregação fascista como um pastor fascista. É exemplo desses pastores aí, de vigaristas, ladrões do povo, né, como Silas Malafaia, Magno Malta, Deltan Dallagnol, que criaram a indústria do dízimo e invadiram o espaço sagrado da religiosidade do povo, exatamente para explorar a boa-fé do povo, para explorar a ética do povo, enganar o povo, mentir para o povo, roubar o povo, pregar fascismo. O dono da Havan fez a mesma coisa. É uma lógica completamente sem sentido, até para os negócios dele, que para se comprar nas lojas dele tem que ter emprego, tem que ter renda, tem que ter a roda da economia girando. Ele não sabe disso? Ele não leu o programa do Bolsonaro, do Paulo Guedes? Agora, essa gente aí, é sempre bom a gente ter um pé atrás. Os grandes grupos econômicos são sócios desta nuvem de capitais que anda explorando aí o povo, saqueando as nações. Eles faturam em cima disso. Tem o lucro que eles tiram do que eles produzem, do que eles exploram os trabalhadores, e grande parte vem aí do mercado dos títulos públicos, o mercado da dívida pública, criado pelo Fernando Henrique Cardoso na era neoliberal. Precisa ver se ele não tem acordo, negócios aí com a turma de Wall Street. É essa questão, a gente sempre tem que ficar com os olhos bem abertos com essa gente, com esses golpistas, com esses fascistas. Essa gente não tem nada de honestidade, vive no mundo da lama, da corrupção, das negociatas, dos atalhos, das trapaças. É preciso dizer essas coisas para o povo. Dizem por aí que o Bolsonaro é um Temer piorado. Ele não é um Temer piorado. Ele é um produto de um processo da marcha golpista, da fraude, do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, da recessão que eles criaram, da infâmia da condenação em prisão do ex-presidente Lula, esse fascismo da Operação Lava Jato. Ele é fruto da Operação Lava Jato, do lavajatismo, do espectro da Operação Lava Jato, da rataria pretoriana midiática do PUM. O Partido Único da Mídia, que anda soltando aí das suas e envenenando a atmosfera política, criando essas ondas fascistas. O Bolsonaro é cria disso, porque na época do Temer, o que tinha ali para eles trocarem o golpe para frente seria o Temer, era o que eles tinham. Temer e a sua equipe. Tanto é que o Grupo Globo tentou dar um golpe nele depois, né, com o parlapatão Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República. Aquela história também já bem conhecida que eu comentei muito aqui. A revista The Economist, que é uma espécie de cartilha desse mundo financeiro, dessa nuvem de capital, de dólares aí e tal, né, daí fez uma capa aí condenando, né, pondo em xeque a credibilidade do Jair Bolsonaro de aplicar o programa dele. Agora é isso, né? Eu comentei isso aqui, eu sempre digo, né? Não falei. Essa história do Márcio Postman aí, a tentativa deles empurrar o Márcio Postman como economista do Haddad, ou então alguém que falasse, para ir forjando ali o representante do Wall Street, do FMI, como tem os programas aí de governo dos candidatos da direita. Eu comentei isso aqui, o José Dirceu comentou exatamente a mesma coisa lá no Blackout, que é esse canal do Fernando Moraes, falando exatamente o que eu falei aqui. Né? Agora, é isso, o que eles têm aí eu falei, naturalmente eles vão tentando enquadrar o Bolsonaro nisso aí, né, nessa lógica de Wall Street. A da economia não é confiável. A Miriam Leitão anda escrevendo isso também, escreveu hoje de novo, daqui a pouco eu vou falar dela aqui. Né? Agora é importante a gente compreender isso, quer dizer, a base social do Bolsonaro qual é? É dessa classe média para cima aí. A base social do Fernando Haddad é o povão, né? A massa do povo aí, politizada, bem mais politizada, que sabe o que é tomar café da manhã, almoçar, jantar, ter dignidade nesse país. E essa massa que não tem noção do que é o ajuste fiscal. Que muitos até têm, mas não tem alma. Né? Eles têm a ideologia do dinheiro, a ideologia do crime, a ideologia do fascismo. Né? Essa história aí, por exemplo, eles nem falam que foi o real que cresceu, foi o dólar que subiu, foi o real, o dólar que caiu. Não tem nem a referência do real, tem a referência do dólar. O real subiu, a bolsa subiu com o efeito Bolsonaro. Olha aí o que é o mercado financeiro, que chama de mercado, né? Mercado financeiro, mercado de Wall Street, a reação deles. Exatamente a onda que eu falei aqui. Né? A questão da base social é importante a gente compreender isso. Né? Essa questão, né, desses universos, o universo do povo, o universo da direita,
né, a questão de classes, a questão ideológica, tudo isso, né, quando a gente pega esse instrumental e olha para a realidade, a gente compreende isso e fica fácil dialogar com o povo, explicar para o povo, né, do que se trata efetivamente, qual é de fato a disputa que está ocorrendo no país nesse processo aí. Porque tem muita demagogia, muita mentira. Né? Pega o exemplo do Acre, que o Bolsonaro tem um elevado índice de intenções de voto. O que explica isso? Exatamente a questão da demagogia, da mentira. A criminalidade no Acre cresceu muito. Acho que saiu aí recentemente uma medição disso. Parece que é o estado que tem percentualmente o maior índice de criminalidade. Isso foi agora, da marcha golpista, da degradação social do país. A criminalidade aumentou bastante. Aí o povo olha para aquilo, o que nós vamos fazer? Para quem que nós vamos pedir socorro? Aí chega um demagogo desses e nós vamos matar aí todos os bandidos. Agora o que ele vai fazer? Vai fazer fuzilamento em massa? Vai criar presídios em todo o país, encher os presídios aí de povo, esse povo que não tem emprego, que não tem salário, que não tem saúde, não tem educação pública, não tem transporte público, não tem moradia popular, não tem nada, fica aí vagueando pelo mundo, sem destino, sem perspectiva, vai encarcerar toda essa gente, vai para o mundo da criminalidade, da marginalidade, etc. O percentual é muito grande, né, de gente que é atraída para esse mundo. No fundo é a ideologia do crime. Porque tem o crime que eles chamam de ilícito e o crime que eles querem que seja lícito. Eles vão criando a institucionalidade como fez Hitler. Faz associação aí das coisas, né? Tem criminalidade porque tem bandido, mata o bandido que resolve o problema da criminalidade, prende, faça seja lá o que for. Cria-se o crime institucional, que é a ideologia do crime. Não é diferente a ideologia deste crime, de combater o crime com crime, né, de quem pratica o crime. Se equipara. Agora, fazer demagogia é fácil, né? Agora vão enxugar gelo, vão exterminar o povo brasileiro, como é que eles vão fazer? De certa forma, vem fazendo isso já. Os índices aí de violência policial e etc. Tudo isso que a gente sabe, da violência que eles criam, né, do chamado crime organizado, né, da matança que tem aí nas periferias das grandes cidades, das médias e até das pequenas cidades. Tudo isso é resultado de degradação social, lógico, evidente. É a ideologia do crime. Se a gente for pegar de fato o que isso representa, a gente tem que voltar para a história, que eu sempre digo aqui. Exatamente o que fazia o Hitler. Criava, e eles precisam criar um inimigo, né? Criaram lá os judeus, os comunistas, né, que o Hitler fazia essa associação. Aqui é a mesma coisa, bandido é petista. É corrupção, é corrupto, PT é corrupto, Lula é corrupto, Dilma é corrupto, todo mundo é corrupto. É uma lógica de fascismo, exatamente o que fazia o Hitler. Falei aqui do filho do Bolsonaro em São Paulo, dizendo que o general Mourão, o vice do Bolsonaro, teria dito que vai dar uma lição no narcoditador da Venezuela, o Nicolás Maduro. O que é isso? Não a nova ordem do Hitler. Vão lá levar a paz, liberar. Ele falou, libertar os nossos irmãos da fome e do socialismo. Exatamente o que o Hitler falava da União Soviética. Exatamente a mesma coisa. A nova ordem do Hitler. Né? E é isso, eles procuram fugir do estudo da história, né, da reflexão, né, para entender as coisas, mesmo as pregações bíblicas que tem por aí dessas seitas, desses pastores vigaristas. Eles não fazem o que se chama da exegese, ou seja, a interpretação total da Bíblia, num contexto histórico. Né, quem leva a Bíblia a sério, né, quem estuda a Bíblia sabe disso. Né, quem faz um estudo científico da Bíblia, como as coisas foram evoluindo, como Jesus Cristo tratou disso. Eu sempre falo aqui, tem uns cachorros loucos que ficam aí, né, falando groselhas, mas não fazem a reflexão, não fazem a exegese. A pregação de Cristo, da fraternidade, da solidariedade, como ele tratou os episódios bíblicos na história da Bíblia, do que conta a Bíblia. Também não estudam a história, uns exemplos da história, o que foi a Revolução Francesa, a Comuna de Paris, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as revoluções do século XX, as lutas dos povos pelas libertações, né, pelo direito de ser um povo autônomo, né, com o seu sistema político, com o seu sistema, né, enfim, econômico, com autonomia,
né, com liberdade para o povo, né, sem parasitismo, sem essa onda, né, de capitais parasitando o povo, saqueando as nações e tudo mais. É o resultado das guerras que nós temos visto aí, que eu tenho falado aqui. Guerra no Vietnã, guerra na Coreia, guerra na África, nos regimes de guerra aqui na América Latina, os sanguinários aí, dos regimes militares, etc. Compreender tudo isso é fundamental. Agora, eles não estudam isso porque seria a destruição deles, a destruição da ideologia deles, eles fogem disso. Mesmo uma questão de lógica elementar. A Miriam Leitão escreve no Globo hoje, né, dando puxão de orelha no Jair Bolsonaro, né, que diz aqui que ela diz aqui que o programa do economista Paulo Guedes é reformista, reforma neoliberal, aí, né, ultra neoliberal, ultra neocolonial. Mas os operadores políticos da campanha, Onyx Lorenzoni e Major Olímpio, foram absolutamente contra a reforma da Previdência na comissão da Câmara que analisou o texto. Aí ela diz, Onyx propõe um aumento de gastos no sistema. A ideia é que a Previdência pague até para quem não está aposentado e tenha mais de 55 anos. Ele e Olímpio se aproximam do PT. Aí ela diz aqui, né, mas pelo lado de Bolsonaro, né, o que se tem é uma grande confusão, até porque não se pode esclarecer as dúvidas. O economista está em silêncio, o candidato a vice também recebeu ordens para falar menos, e diz Bolsonaro passou quase um mês hospitalizado em ambiente controlado. Ou seja, eles não falam, porque se eles falassem, eles perderiam as eleições. Deixa que os prepostos falam, os cachorros loucos, o PUM, o Partido Único da Mídia, fale, né, que essa turma aí, enfim, dessa onda fascista fale. Não é nada de falar isso. Eles vão falar isso aí, que vão tirar direitos do povo, vão acabar com o 13º, vão tirar mais emprego do povo, mais salário do povo, a previdência do povo, a aposentadoria do povo, a saúde do povo, a educação do povo, e tudo. Para quê? Para garantir a continuidade do pagamento dos 333 bilhões de reais que a Folha falou no editorial que eu comentei aqui recentemente. Que a Folha diz, né, que para continuar girando essa máquina é necessário reduzir os gastos primários. Quais são os gastos primários? Isso, saúde, educação, infraestrutura, etc, etc. Os tetos que eu falo sempre aqui. Como é que eles vão equilibrar o teto? Eles vão reduzir os gastos aqui, e o que vai acontecer se não está acontecendo no Acre? E por aí afora, né? Peguei o Acre como referência. A degradação social do país. Né? Vejam como é a lógica aí de tudo isso. Aí a Miriam Leitão, né, exige que ele assuma, que o Bolsonaro assuma exatamente o que diz o programa de governo dele para não permitir que essas informações aqui cheguem ao tal do mercado, né, que seria a fuga dessa gente da candidatura do Bolsonaro. O que diz aqui Onyx Lorenzoni, Major Olímpio, segundo a Miriam Leitão. Essa é a questão do silêncio aí, a ditadura imposta pelo Bolsonaro. Ninguém fala. Silêncio absoluto. Deixa a cachorrada aí fazer a demagogia deles. Ela escreve também aí dessa questão da delação do Palocci, né, que um linguajar típico de cachorros loucos, né, da direita fascista. Isso é linguajar de fascista, que o lulopetismo, a corrupção, não sei mais o que, mas ela usa inclusive essa questão que o Dirceu falou, que eu comentei aqui também no vídeo passado, a entrevista que ele deu no El País, que ele disse, o Dirceu disse que ganhar a eleição é uma coisa, tomar o poder é outra, mas é evidente, isso é de uma lógica cristalina, de uma clareza do sol do meio-dia. Se você ganha a eleição, você tem que sim tomar o poder, governar. Vai deixar o poder na mão desse cartel mafioso midiático da Operação Lava Jato? Faz sentido isso? É uma questão de lógica elementar, mas eles manipulam para dizer o seguinte, ó, se não ganhar a eleição, eles vão fazer aí uma revolução. A revolução, como se a revolução bastasse ter vontade de fazer a revolução. Se não dependesse de mil coisas. É o medo da democracia, é isso, né? É o sentido da fuga da democracia. O sentido do clube privado, a rataria pretoriana midiática, que é uma rata pretoriana midiática. Mas ela encerra a questão, a coluna dela, de um modo interessante, que ela disse que essa história toda aí do Palocci, não sei o quê, né, que diz que o assustador é que tudo parece verdade, mas uma delação assim será facilmente derrubada no Supremo por alguns dos ministros que no fundo concordam com José Dirceu que a Lava Jato foi um erro. Aí o lavajatismo aí, né? É por isso que a Polícia Federal, ela dizendo, é por isso que a Polícia Federal precisa levar Palocci a ir além das palavras. Eu falei aqui, não brinquemos com essa gente, ainda faltam uns dias aí para as eleições. O que ela está dizendo aqui, ó. A Polícia Federal tem que apertar o Palocci. Aumenta aí a dose de pressão, né, em cima do Palocci.
O Merval Pereira, eu sempre digo que a gente não perde nada ouvindo essa gente. São porta-vozes dos Marinho, que são prepostos, né, de Wall Street, da Casa Branca, do Pentágono, esse mundão de dólares, etc, etc. Então é preciso prestar atenção, que ele diz aqui, né, que o título da coluna dele é Excesso de Provas, falando do Palocci. Excesso de provas. E ele diz que é uma bomba que caiu aí na campanha, não sei mais o que, uma bomba. Agora, quem soltou essa bomba? Uma bomba mal cheirosa. O que o Sérgio Moro ingeriu para soltar esse dejeto no meio da campanha eleitoral? Aí ele diz aqui, a gente vai ver o que ele comeu, o que ele ingeriu para soltar essa bomba mal cheirosa. Ele diz aqui, também podem ser as delações, né? Pode ser comprovada, a delação pode ser comprovada em grande parte pelas provas que já estão em poder do Judiciário, mais precisamente o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Se tem as provas, por que eles não mostram as provas? Olha aí que questão interessantíssima. É a mesma coisa, a lógica do triplex, do Lula, do sítio, do acervo do ex-presidente Lula e tal. Tem isso, mas cadê? Onde está? Cadê a escritura? Cadê as contas? Cadê o dinheiro que lavou? Cadê? Simples assim. Ele diz que tem provas, o TSE tem provas. Por que o TSE está escondendo essas provas? Ou ele está mentindo, ou só tem canalhas no TSE. É mais provável que ele esteja mentindo. E ele diz aqui dentro também, pode ser cruzadas as delações aí, né, as informações do Palocci, com outras delações de dirigentes da Odebrecht, de outras empreiteiras. As delações cruzadas tornam-se matéria de comprovação das denúncias. Tornam mesmo? Então por que eles não cruzam as informações do Palocci com o que disse o Ike Batista, o João Santana, o Nestor Cerveró, né, o Paulo Roberto Costa, o Alberto Youssef, né, o Renato Duque, dizendo de caixa 2, cruza, abra uma caixa preta aí das delações do Odebrecht, cruza e tira a conclusão. Olha o que é a manipulação, o que é bolsonarismo, o que é fascismo, o que é mentira. Né? O próprio editorial do Globo, né, também vai na mesma linha, né, que diz aqui que nenhuma pessoa equilibrada, distante de interpretações ideológicas, duvida das más intenções da dupla Dilma-Lula, nem do grande assalto lulopetista à Petrobras. Nenhuma pessoa equilibrada, distante de interesses ideológicos. Epíteto, né, adjetivos, né, ficam aí adjetivando. Eu digo a mesma coisa, nenhuma pessoa equilibrada e distante de interesses ideológicos dessa máfia, desse cartel mafioso, duvida das más intenções do Grupo Globo. A diferença é que no caso do Grupo Globo, e tudo que ele representa, tem fatos, tem provas. O que está dizendo aqui não tem. Acabei de desafiar aqui, né, acabei de demonstrar aqui, melhor dizendo, né, com a coluna do Merval Pereira. É a verborragia, é o fascismo, é o mundo fake, o mundo da ficção. Né? Aí ele dá, o editorial dá puxões de orelha no Moro, e dá puxão de orelha também no Lewandowski, dizendo que o Moro é isso, né, um descarado, né, sem ética, sem princípio, um desclassificado, na verdade, né, e o Grupo Globo sempre dá puxão de orelha nele, já falei isso aqui em outras ocasiões, né, não exagera, doutor, né, maneira aí as coisas, não precisa disso agora não, nós temos outros meios para fazer o que a gente quer fazer. Agora, isso é pretexto para atacar o Lewandowski, que deu a liminar para a Folha entrevistar o ex-presidente Lula. Olha aí o Grupo Globo por trás dessa manobra. A Folha está lá esperneando. Né? O editorial do Globo não ataca a Folha, mas ataca o Lewandowski, que no fundo dá na mesma. Censura, defendendo a censura aqui. O Grupo Globo defendendo a censura. Defendendo o quê? Fascismo. Né? Não basta ficar encarcerado na masmorra, tem que ficar incomunicável. Isso não é fraude, isso não é golpe, não fraudaram as eleições e não estão fraudando com atitudes como essa? É a mesma coisa aí, a mesma lógica do Datafolha perguntando, né, nessa pesquisa que eles fizeram aí, perguntaram, né, se o Lula deve continuar preso, condenado e tal. Aí eles manipulam, né, porque na verdade quase que deu meio a meio ali, né. Uma parte diz que o Lula pode ficar condenado, mas tem que ter prisão domiciliar. E 51, 52, alguma coisa assim, né, diz que ele tem que ficar condenado e preso. Ou seja, rachou no meio. Agora, isso é a mesma coisa. Ainda voltando à lógica da Bíblia, aquela história lá do Pilatos, né, quando o Sinédrio levou Jesus, né, na sua presença, não existia crime nenhum contra... O Sinédrio era a lava-jato da época, né? E o Pilatos tinha que condenar o Jesus e tal, jogou para o povo, né? Jogou para os cachorros loucos, não é o povo. Porque dias antes, né, Jesus estava com a massa lá, com a multidão, segundo a Bíblia.
Tinha um bando de cachorros loucos lá, vocês decidem. Os cachorros loucos, não, liberte Barrabás. A Folha perguntando a mesma coisa, vocês querem que liberte quem? Né? Eles vão criando o clima de que Jesus é isso, Jesus é aquilo outro, né? Lula é isso, Lula é aquilo outro, né? Que até peguei aqui uma passagem, né, que diz aqui que Jesus estava dias antes sendo aclamado pela multidão como o rei dos judeus e tal, né? É que isso que levou o Sinédrio a tomar a decisão, depois levaram ele para o Pilatos e chegou, enfim, toda a história bíblica aí né? É isso, de vez em quando eu uso esses exemplos, tem cachorros loucos que ficam, Jesus, comparando Jesus com Lula, não sei mais o que, comparando com a história. A imbecilização do fascismo não permite, é isso, a cognição social compreender isso. Eles fogem da história, do estudo da história, da exegese bíblica, para compreender as coisas, para ter humanismo, para ter o que Jesus pregava, fraternidade, solidariedade, né, ter um mínimo de civilidade, de sentido democrático, podemos dizer, para os dias de hoje. É a guerra midiática, a mesma lógica que eles usam contra a Venezuela, o cerco que eles fazem à Venezuela, a guerra midiática da Venezuela. É isso que eu falo sempre aqui. Por que não vão fazer uma reportagem na Venezuela? Entrevistar o Maduro, os ministros, perguntar qual é a natureza da crise na Venezuela, os cercos, os bloqueios. E o que eles estão fazendo com a Venezuela? A mesma coisa que fizeram, né, no Vietnã, que fizeram na Coreia, né, que fizeram com a Nicarágua sandinista, né, que fizeram com Cuba. Né? É a mesma lógica, o mesmo sentido. Né? Estas eleições, o bolsonarismo, isso que nós estamos vendo aqui, é essa lógica aí. É a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, a guerra na Nicarágua, a guerra contra Cuba, né? A Segunda Guerra Mundial do Hitler contra o socialismo soviético, a Primeira Guerra Mundial, o processo que vem da Revolução Francesa, da Comuna de Paris, está tudo aqui. Isso tudo é bolsonarismo. O programa de governo do Bolsonaro é isso aí. Né? O Krugman, Paul Krugman, ele é colunista do jornal New York Times, tem um artigo dele aí na Folha de São Paulo, traduzido para a Folha de São Paulo, que ele traça o perfil desta gente, dos cachorros loucos, lá dos Estados Unidos, que diz aqui, a certa altura, o que importa é a raiva dos homens brancos de classe alta e de classe trabalhadora igualmente, que percebem uma ameaça à sua posição privilegiada, e esta raiva pode destruir os Estados Unidos na forma pela qual o conhecemos. O que distingue os eleitores de Trump, é o Bolsonaro de lá, né? É principalmente o ressentimento racial. E esse ressentimento é causado não por perdas econômicas reais que tenham beneficiado grupos minoritários, mas pelo medo de perder status em um país que está mudando e no qual os privilégios de ser homem e branco já não são tão grandes. O ponto é esse: é perfeitamente possível que um homem leve uma vida confortável, de fato, invejável, sob qualquer padrão objetivo e ainda assim seja consumido pela amargura causada por ansiedade quanto ao seu status. Bolsonaristas puros aqui, a base social do bolsonarismo. Né? No fundo, é isso que eu falei aqui, né? O capitalismo vai gerando fascismo. Né? O fascismo precisa disso, né? Precisa achar os culpados, como Hitler, né? Achou lá os judeus, os comunistas, que ele fazia um sinal de igualdade, né? Perseguir os comunistas. Para ele, comunista e judeu é a mesma coisa. Tem que ter um culpado, né? Para legitimar a ideologia do crime, para usar o crime para supostamente combater o crime. Né? Eles veem o Brasil, os bolsonaristas, veem o Brasil como uma ilha, não vê essa crise econômica mundial, esses interesses, eles não conseguem, é a cognição social. Para eles o Brasil é uma ilha, basta pôr o Bolsonaro e aplicar tudo que ele vem falando que resolve as coisas. Agora, no Brasil existe PT, existe PCdoB, né, são correntes políticas e ideológicas históricas que têm profundidade, enraizamento popular e tal. Esses são os comunistas de outrora, lá do Hitler, né, do homem branco, aí do Krugman. É isso. Né? É o bolsonarismo, podemos dizer assim, né? Do ministro Barroso, aí, do Grupo Globo, do Sérgio Moro, né? Essas coisas todas aí, né? O midiês, né? Essa infâmia, dessa campanha de infâmia contra Dilma, contra o tal do lulopetismo, né? É a direita fascista, é exatamente isso. Reforço, portanto, que para enfrentar essa onda só com um movimento amplo antifascista, em defesa da democracia. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.